Oi. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. É sempre com muita alegria que nós nos encontramos aqui com o Evangelho de Jesus para sermos beneficiados por essas energias amorosas da equipe espiritual que nos acompanha semanalmente. E para que possamos, então, entrar em contato com essa equipe tão querida, eu convido a todos a fazermos uma oração para assim ficarmos receptivos e preparados para recebermos todas as energias que nós necessitamos no dia de hoje. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, buscando a nossa conexão com essa espiritualidade amiga, sentindo a presença de Jesus aqui conosco, nos envolvendo em seu amor. Mestre querido, que cada um de nós, onde quer que esteja, nesse instante, possa receber esse seu abraço, possa receber nesse abraço as forças que necessitam para a recuperação do ânimo, da coragem e da fé. Jesus, nós precisamos tanto do Senhor que nós possamos abrir o coração para o entendimento dos teus ensinamentos, que possamos perseverar nessa caminhada junto de ti. Nos ilumine, Jesus, e que, lembrando da tua passagem aqui na terra, nós possamos nos espelhar nas atitudes daqueles que te seguiram, para que possamos assim encontrarmos a alegria, a força para caminharmos. Que em teu nome, Jesus, os teus mensageiros estejam aqui ao nosso lado, desde já envolvendo o nosso local em fortalecimento, em equilíbrio e em paz, já derramando as bênçãos sobre a água que nós deixamos aqui, para que ela se transforme naquele lenitivo, no remédio tão necessário para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. E unidos a Jesus, a espiritualidade amiga, nós vamos elevando nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, em gratidão por este momento de estarmos aqui recebendo, com a sua permissão, essas energias benéficas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bem, hoje nós vamos iniciar a nossa reflexão, convidando mais uma vez a todos nós a mergulharmos nas paisagens serenas da Galileia, a fazer aquela nossa viagem, fechando os olhos e conseguindo por um instante nos transportarmos para aquele cenário onde a beleza da natureza parecia espelhar as profundezas da nossa alma. Essa alma que Jesus tanto amava e que conhecia como ninguém. Nesse momento, nós somos convidados por essa espiritualidade a entrarmos na casa de Simão Pedro, ali em Cafarnaum. Mas hoje, nós não vamos entrar ali como espectadores longe, mas nós vamos estar perto, presenciando um milagre físico ocorrido há 2 milênios. Nós vamos lembrando que milagres não existem, mas é o termo que é utilizado para algo que nos maravilha, não é? Então, para isso, nós vamos entrar, não é, nesse clima e, sinceramente, nós vamos querendo presenciar esses ensinamentos, esses fatos ocorridos com Jesus, buscando encontrar
nesses ensinamentos a força para atingir a essência do nosso ser. E para nos ajudar a reviver cada detalhe desse encontro que nós estamos realizando, nós vamos utilizar uma narrativa que está no livro As Mulheres do Evangelho, ditada pelo Espírito Estevão ao médium Robson Pinheiro. E através desse olhar tão sensível desse Espírito, nós vamos sendo transportados para o centro daquela sala na casa de Pedro, sentindo o magnetismo de Jesus e compreendendo a profundidade da paisagem, da passagem que foi registrada nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, com o título da cura do paralítico. E nós vamos aqui lembrando de Divaldo Franco, quando ele dizia, não é, que o evangelho, acima de tudo, é um tratado de saúde psicológica. E nós vamos ver isso ao nos depararmos com cada personagem daquela tarde em Cafarnaum, o paralítico, os amigos dedicados que o levaram até ali, a multidão que cercava a casa de Jesus e o próprio Pedro, o dono da casa. Cada personagem desse representando o movimento da nossa própria mente em busca da luz, em busca da paz. Nós vamos entender nessa viagem o que Jesus tem a dizer para as nossas paralisias de hoje e como nós podemos ter força para levantar e caminhar. Estevão inicia a narrativa dizendo que a Galileia, essa região de rara beleza, serviu de cenário para as mais sublimes lições do Evangelho. Suas montanhas, vales, as areias das margens do Tiberíades acolheram Jesus, guardando para a história o registro da alma sensível do Mestre e de seus sentimentos preciosos. Em Cafarnaum, aquela aldeia que presenciou tantas pregações, morava Simão Bar Jonas, mais tarde conhecido por todos nós como Pedro. O clima ameno das planícies, os ventos frescos de Genezaré atraíam ao longo dos séculos a atenção de reis e governantes que buscavam ali o repouso. O lago de Genezaré, também chamado de Tiberíades ou Mar da Galileia, possui uma extensão pouco maior que a Baía de Guanabara e era de uma beleza encantadora. O Espírito Estevão, autor dessa narrativa, acredita que esse esplendor, essa maravilha da paisagem, lembrava a Jesus as profundezas da alma humana, a qual ele tanto amava. Subindo ao monte próximo, Jesus sempre contemplava a região com nostalgia. Ao longe, via as casas dos pescadores, aqueles homens simples, espíritos prestes a se transformarem em representantes sublimes do amor. Jesus, o meigo rabi, desceu em direção à casa de Simão, observando à distância a multidão que já estava aglomerada ali. Naquela época, as casas eram construídas de forma distinta. Todas possuíam jardim e na parte central uma área de convivência que funcionava como uma sala de visitas. E os quartos estavam dispostos ao redor. No telhado das casas, todas as casas tinham uma clarabóia, e essa clarabóia permitia a entrada do ar marinho para iluminar, mas principalmente para refrescar o ambiente. E uma escada nos fundos, que costumava dar acesso ao topo da construção. E a casa de Simão seguia esse padrão, assim como Pedro, né, seguia o comportamento comum aos homens do seu tempo. Ao convidar Jesus
para hospedar-se em seu lar, Pedro divulgou a notícia por toda a vizinhança. Afinal, ele desejava que todos soubessem da sua amizade íntima com o mestre. E claro que o assunto espalhou-se rapidamente, atraindo não apenas os vizinhos, os amigos, mas também os escribas, os fariseus e os representantes do sumo sacerdote, que pretendiam, como sempre, vigiar e confrontar o trabalho do Nazareno. Junto vinha uma multidão de aflitos, desesperados, em busca de benefícios imediatos. E enquanto Jesus se aproximava da casa de Pedro, a multidão já se acotovelava na entrada. Pedro, no interior da casa, era alvo de olhares e perguntas constantes. Ele sentia-se, de certa forma, a figura mais importante daquela tarde, depois do mestre, claro, orgulhando-se de ser o anfitrião do mestre dos desvalidos. E ciente do que aguardava na casa de Pedro, Jesus cobriu a cabeça com o manto tecido por sua mãe, disfarçando a aparência para chegar à residência. E optou por entrar pelos fundos, evitando chamar atenção, porque lá dentro muitos aguardavam impacientes, cobrando a presença daquele que viam como a solução para todos os problemas. Pedro tentava acalmar os ânimos, confiante de que Jesus não faltaria, embora não tivesse imaginado tamanha aglomeração. Em seu íntimo, Pedro acreditava estar contribuindo para a divulgação da Boa Nova, mas também ele queria destacar para os outros a sua proximidade com o Rabi. E Jesus, se aproximando, entrando pelos fundos, disfarçando seu olhar inconfundível, entrou despercebido na casa de Pedro. E enquanto todos conversavam eufóricos, ele se dirigiu para o centro da sala e lentamente retirou o manto que cobria sua cabeça. E embora sua aparência se confundisse com a de qualquer homem simples do povo, seu olhar era único. Ao fitar a multidão, o burburinho cessou progressivamente. E antes que o silêncio fosse total, ouviu-se a voz magnética do mestre. A paz seja convosco. A saudação magnetizou os presentes. Jesus posicionou-se sob a claraboia e, com as mãos estendidas e olhar profundo, começou a falar diretamente às almas. Vim trazer o reino de meu Pai. Minha palavra é revestida de autoridade, pois este reino que anuncio aos vossos corações é a extensão da minha própria vida. Trago a boa nova de um reino já inaugurado, embora muitos ainda não o percebam. Ele será esperança para os famintos e sedentos de justiça e misericórdia, satisfazendo plenamente os anseios da alma humana. Contudo, suas bases não se assemelham às políticas do mundo. Trago a política divina do amai-vos uns aos outros. A força deste reino reside no coração, na capacidade de doar-se e de transformar-se na própria mensagem da felicidade. A multidão admirava-se com a autoridade moral de Jesus. Habituados aos discursos vazios das sinagogas, todos viam ali alguém que falava com convicção, mas por simplicidade, que tocava o coração sem aquelas palavras difíceis.
e porque Jesus vivia o que pregava, sua mensagem possuía uma força irresistível. Incomodados, os escribas e fariseus pensavam em se retirar, sentindo que não podiam enfrentar tal homem. No entanto, a situação mudou bruscamente quando um barulho vindo do exterior chamou a atenção de todos. Alguns homens tentavam abrir passagem para conduzir um paralítico, enfermo do corpo e da alma, mas a resistência da multidão era intransponível. Jesus, captando o pedido mútuo de socorro daquele homem paralítico, não interrompeu sua fala, mas elevou o tom de voz. Impedidos de entrar pela porta, os condutores amigos do enfermo foram pelos fundos e subiram a escada que levava ao telhado. Amarraram o paralítico à sua maca e com cordas começaram a baixá-lo pela calabóia. Jesus, acompanhando mentalmente tudo o que ocorria, recuou 2 passos para liberar o espaço exato onde o leito seria depositado. Quando o homem tocou o chão, aos pés do Mestre, fez-se um silêncio absoluto. Nos cantos, os fariseus cochichavam com ironia, esperando ver como o rabi se sairia diante de uma doença que todos sabiam ser incurável. O homem, com os membros rígidos há décadas, esforçou-se para falar. Sua voz rouca rompeu o silêncio. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O mestre sondou-lhe o coração e os pensamentos de todos os presentes. Que queres que eu faça? Que eu seja curado, Senhor. E diante da expectativa geral, Jesus pronunciou: em nome do amor e do reino de meu Pai, eu te digo, levanta-te e anda. Mas, Senhor, sou paralítico desde a mocidade. Todos aqui me conhecem, eu não posso andar. Fixando os olhos nos dele, Jesus irradiou um imenso magnetismo espiritual. Em nome do reino de amor e de meu Pai que me enviou, eu te digo agora: levanta-te, toma o teu leito e vai. Enquanto os escribas murmuravam questionando sua autoridade, um leve tremor percorreu os membros enrijecidos do paralítico. Sob o jorro de fluidos que emanava do olhar de Jesus, as mãos se voltaram a se mover. Para espanto de todos, o homem começou a se erguer, curvou-se diante do mestre e, já inteiramente de pé, tomou o próprio leito e abriu caminho entre o povo perplexo. Jesus o acompanhou com o olhar. Logo demais, todos os presentes, cada qual com suas dores, com seus males, tentaram se aproximar de Jesus para obter os seus benefícios individuais. E Jesus passou o restante da tarde curando e ensinando. Do lado de fora, Pedro fazia questão de enfatizar a quem saía: ele é meu amigo, eu sou um de seus apóstolos. Pedro, tão humano como todos nós, projetava em Jesus os seus anseios de destaque. O mestre, compreendendo a sua vaidade infantil, continuava a amá-lo, sabendo que a seu tempo Pedro aprenderia a lição da simplicidade. Os escribas e os fariseus, presenciando aquele
fato tido como miraculoso, retiraram-se furiosos. Afinal, o fenômeno por si só não converte quem não deseja ver. Ele apenas alicerça a fé de quem já crê. Ao entardecer, vendo o suor no rosto de Jesus, Pedro despediu a multidão e o mestre convidou o apóstolo para uma caminhada à beira do lago. E sob o vento que alvoroçava seus cabelos, Jesus chorou silenciosamente. Por que choras, Senhor? Perguntou Pedro, abraçando. Eu mesmo vi os benefícios que distribuíste e o paralítico a caminhar. Choro por ele, Pedro. Não entendo, Senhor. Ah, Pedro, ainda não compreendes a natureza do meu reino. Aquele homem, agora curado da paralisia, corre neste momento ao encontro da degradação, tentando compensar os anos de reclusão educativa com excessos. Mas, Senhor, e a mulher que curaste em seguida? Ela também não compreendeu, Pedro. Agora mesmo, planeja vingar-se dos familiares que a rejeitaram durante anos. Choro por eles, Simão, mas choro por você também. Jesus recostou-se em uma pedra, contemplando as estrelas. Pedro respeitou o silêncio, até que o mestre apontou para o firmamento. O meu reino, Pedro, é tão vasto quanto as estrelas dos céus. Hoje presenciaste o fenômeno, mas não o entendeste. Virá a hora em que retornarei às estrelas e vos deixarei na terra como meu representante. Mas quando eu for, enviarei um consolador para ficar convosco eternamente. Só então compreendereis o verdadeiro significado dos meus atos e palavras. Pondo-se a caminhar, o mestre retornou à casa de Simão, deixando suas pegadas nas areias do Tiberíades. As águas logo as apagariam, mas o tempo jamais conseguiria apagar a grandeza do seu amor e do ensinamento do amai-vos uns aos outros. Essa narrativa nos mostra que a casa de Pedro estava lotada. Havia barreiras, a multidão, o egoísmo dos que estavam lá dentro, a própria limitação física do paralítico. No entanto, ele e seus amigos não recuaram diante dos obstáculos. Eles subiram no telhado, removeram as telhas, amarraram o rapaz na corda e desceram. Esse episódio nos ensina sobre a ousadia da fé. O paralítico não ficou esperando que Jesus batesse à sua porta. Ele se fez presente. José Carlos de Luca, abordando essa lição, nos diz que muitas vezes esperamos que a espiritualidade resolva nossos dramas, sem que façamos o esforço de subir no telhado das nossas próprias resistências. Esse esforço de ser içado pela claraboia simboliza a abertura da nossa mente, a nossa claraboia espiritual, para que o magnetismo de Jesus possa penetrar, realizando essa transformação tão necessária em nosso ser. Jesus já sabia o que aquele homem queria, mas ele pergunta: que queres que eu faça? Porque era preciso que o homem verbalizasse seu desejo de mudança. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós queremos. Um dos pontos mais tocantes da narrativa é o choro de Jesus após as curas.
Pedro, na sua visão limitada, não entende a tristeza de Jesus diante de tantos prodígios. E Jesus revela a face amarga da nossa ingratidão, porque o paralítico, agora com pernas fortes, usava a saúde para buscar prostituição. A mulher curada usava a vitalidade para planejar vingança. E aqui reside um alerta profundo para todos nós. Muitas vezes nós pedimos a cura de um vício, a solução de um problema financeiro, a harmonia do lar. Buscamos a casa espírita, oramos, ou algum outro templo religioso qualquer, mas assim que recebemos a bênção, voltamos a nos iludir com as coisas na matéria. Usamos a energia renovada para alimentar velhos hábitos, nos esquecendo da recomendação de Jesus, quando curava, dizia: vá, mas não torne a pecar, não torne a errar para que não te aconteça algo pior. A verdadeira saúde é a saúde moral, ensinava o Divaldo, porque de nada adianta caminhar com o corpo se nosso espírito permanece paralisado no egoísmo. Jesus chora porque vê que o fenômeno tão deslumbrante não foi suficiente para converter o coração ao reino de amor. Pedro, naquela tarde, sentia-se o anfitrião do Messias, buscando brilhar à sombra de Jesus. Pedro era humano, impetuoso, por vezes vaidoso, mas Jesus o amava profundamente com todos os seus defeitos. Por quê? Porque Jesus via em Pedro o que ele viria a ser. E cada um de nós aqui hoje somos esse Pedro. Quantas vezes nós nos equivocamos, buscamos destaque, nos orgulhamos de sermos amigos de Jesus, de estarmos na doutrina espírita, de sermos colaboradores da doutrina, nos esquecendo da simplicidade. Mas a mensagem de esperança é que teremos sempre a oportunidade de aprender. Jesus, ele não se afastou de Pedro quando foi caminhar na beira do lago. Não. Jesus convidou Pedro para caminhar a seu lado, mostrando que Jesus nos convida todos os dias para o reajuste, mostrando que erro não é o fim, é o ponto de partida para a educação da nossa alma. Agora, como aplicar essa história nos nossos dias de hoje? Nós precisamos identificar a nossa telha. O que está nos impedindo de chegar a Jesus? O orgulho, a preguiça, a vaidade. Vamos fazer um esforço para remover essa barreira mental. Vamos pensar se recebemos um alívio de uma dor, uma nova oportunidade, onde nós estamos aplicando essa energia, essa oportunidade? No serviço ao próximo ou na satisfação dos nossos desejos imediatistas? Procuremos pensar naqueles amigos que carregaram por tantos quilômetros aquele homem preso àquele leito. Será que nós também não possamos ser um amigo que carrega o outro? Às vezes, nosso papel pode ser o de ajudar alguém a chegar até assistência espiritual no centro, a indicar essa assistência virtual àquele que precisa. Pode ser uma palavra de consolo, um abraço, um convite para uma oração, estender a mão amiga, doar um alimento, doar um agasalho. Pequenas coisas que podem ser feitas, que vão causar um impacto tão benéfico no próximo quanto em nós mesmos. O Consolador prometido por Jesus
é a doutrina espírita, que veio nos revelar que a multidão de Cafarnaum ainda não podia compreender que o reino de Deus é interno, está aqui dentro de cada um de nós. Por isso eu desejo que ao sairmos dessa assistência, cada um leve consigo o compromisso de viver melhor, de amar com mais sinceridade, de servir com desprendimento. Quando agradecer a Jesus pelo amparo constante que nós temos, busquem fortalecer a fé, agindo sempre de acordo com as leis divinas, transformando todo o auxílio que recebemos numa oportunidade real de renovação interior. Que Jesus, ao ver os nossos sinceros esforços de crescimento, encontre em cada um de nós um mensageiro vivo da felicidade, capaz de caminhar com firmeza em direção à luz. Que Jesus possa, enfim, sorrir ao ver a nossa transformação e o nosso compromisso no bem. Muita paz a todos. E que com essa disposição em servir, em aproveitar essas oportunidades do bem, em sentir esse convite que Jesus faz a cada um de nós para sermos melhores, que nós possamos, com esse coração aberto, fazermos as nossas vibrações. É esse convite que Jesus nos faz para sermos bons, para sermos úteis pelo nosso amor, pela capacidade que nós temos de doar amor, de desejar o bem. E vibrar é isso, é desejar o bem, é utilizar essa nossa energia para que ela seja levada por Jesus a todos os locais de necessidade. E é por isso que nesse instante nós vamos aqui, mais uma vez, nos imaginando ali com Jesus, na beira daquele lago, de tão grande que é chamado de Mar da Galileia. Naquele entardecer, nós vamos vendo atrás de Jesus aquele pôr do sol, realçando a beleza de Jesus. E juntos de Jesus, nós vamos doando nosso amor, para que esse amor envolva o nosso planeta, levando paz, levando alegria, levando esperança, levando coragem, levando bom ânimo e fé a todos os corações necessitados, tristes, amargurados, desesperançados. Que todos possam encontrar aquilo que necessitam para o seu reequilíbrio físico, espiritual. Que todos encontrem mãos amigas, amigos, que ajudem a caminhar, a levar a palavra de esclarecimento, para que todos encontrem, em qualquer doutrina que seja, essa palavra de Deus. Que os doentes encontrem o lenitivo para suas dores, que encontrem a cura quando necessário, que as pessoas sintam-se tocadas por essa necessidade de fazer o bem, de amar ao próximo como Jesus recomendou, de respeitar as diferenças, de olhar com misericórdia aquele que ainda está tão equivocado, que ainda se compraz no mal, que ainda se compraz nos vícios, que ainda se compraz em disseminar a mentira, que ainda se compraz em viver sob o egoísmo, sob a falta de ética, sobre o roubo, sobre o prejuízo do próximo. Todos são filhos de Deus, todos somos filhos de Deus e Deus enxerga em todos o que seremos um dia, espíritos puros e bons,
porque essa é a nossa destinação. Que Jesus derrame as suas bênçãos sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares, sobre os nossos locais de trabalho, para que tenhamos sempre a oportunidade do ganha-pão, que haja respeito e colaboração em todos esses locais. Que as famílias se unam, se ajudem, vibrando que todos aqueles que estão tão equivocados em relação à moral possam despertar para o engano em que se encontram. Vibremos por cada um de nós, pelos nossos lares, por todos aqueles que moram conosco, que todos possamos receber as bênçãos de Jesus, o fortalecimento para o nosso corpo e para a nossa alma. E é assim, com os nossos corações abertos e receptivos, que estamos preparados para receber dessa equipe espiritual as bênçãos do passe. O passe, que é uma transfusão de energias magnéticas espirituais, que os mensageiros de Jesus derramam sobre cada um de nós. E essas energias tocam o nosso corpo físico, transformando as células desse corpo físico em equilíbrio, transformando as nossas células do organismo em células saudáveis, envolvendo todo o nosso ser nessa mais pura vibração de amor, de paz, de saúde, de bem-estar. Essas vibrações que também nos envolvem coragem e bom ânimo, nos incentivando a caminhar, a continuar perseverantes no aprendizado, na prática dos ensinamentos de Jesus. Nós vamos mentalizando que cada um está envolto, como se estivesse dentro de uma bolha transparente, mas uma bolha toda colorida, onde cada tom reluzente e brilhante vai sendo absorvido pelas nossas células e as nossas necessidades vão sendo supridas. As nossas necessidades de energia, de compreensão, de amor e de paz. E assim, Jesus, fortalecidos e amparados pelo teu amor, nós vamos sentindo uma enorme felicidade, alegria e gratidão por estarmos aqui, nos encontrando com o Senhor, nos encontrando com Deus, o nosso Pai, sabendo que mesmo não estando dentro de um templo religioso, no local onde nós estamos, quando o nosso pensamento se une a Ti, Jesus, nós somos beneficiados pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua luz. Que cada um de nós sinta diariamente as oportunidades renovadoras que Deus, o nosso Pai, nos dá para melhorarmos e para aprendermos. Te pedimos, Pai, que tenhamos essa força, essa coragem para nos reerguermos todas as vezes que caímos e assim continuarmos firmes, com coragem e bom ânimo para superarmos os desafios da nossa vida terrena. E assim nós vamos dando graças a Deus, rogando a Jesus que possa permanecer ao nosso lado. Fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.